Você se preparou muito para estar vivendo esse momento hoje? Cara, preparei. Em que É, sentido? eu digo assim, eu costumo dizer algo, acho que eu até preguei, um dos dias que eu preguei lá na igreja do Senhor, eu acho que eu falei isso. Deus não faz nada do nada. Por que tem muita gente que não vive as promessas de Deus? Porque ela tá esperando Deus fazer do nada. Deus não faz do nada. Deus faz de repente. Sim. Tem muita gente que fala, pô, Cauã do nada tá lá em Alphaville e começou a pregar em um monte de igreja do nada. Eu falo, do nada não. Eu prego desde os 8 anos de idade. Comecei a ler a Bíblia aos 6. Li a Bíblia a primeira vez em quadrinhos completos, eu tinha de 6 para 7 anos. Depois comecei a ler a Bíblia normal e tudo mais. Então, eu digo assim, foi um tempo de preparo e eu acho que a gente tem que estar se preparando sempre para o de repente de Deus. Por exemplo, Davi. Davi, ele era um pastor de ovelhas. Depois ele se torna um general de guerra. Depois ele começa a liderar um exército e ele começa a aprender funções de governo. Sim. De repente ele vira rei. Uau. Mas demora, se eu não me engano, 17 anos, do dia que ele é ungido até o dia que ele se torna rei. Sim. Se a gente pega Moisés, ele tá no deserto, ele primeiro fica no palácio aprendendo a governar um povo, aprendendo a fazer legislação, fazer lei, porque é isso que Moisés vai fazer depois, a legislação do povo hebreu, mas depois ele vai pro deserto aprender a ser um Zé Ninguém. Por quê? Porque ele precisava aprender que eu preciso ser alguém que sabe legislar, eu preciso ser alguém importante como um príncipe, mas eu vou precisar não ter importância nenhuma para ser mais um no meio do povo do deserto. Uau. E aí, de repente, Deus fez. Então, Deus nunca faz nada do nada, Deus vai fazendo de repente. A grande questão é, se Deus prometeu, se prepare para o de repente. Uau. De repente Deus vai fazer. Talvez não seja na nossa hora, mas ele vai fazer. Só que ele só faz com quem está preparado. Por exemplo, Paulo. Paulo é prometido a Paulo que ele vai ser um apóstolo, um pregador. Do dia que Paulo se converte até a primeira pregação são 11 anos. Então, assim, nada é do nada com Deus. Nunca vai acontecer do nada. Deus respeita a trajetória. Por isso que até uma das instruções de Paulo é não deixe o neófito falar. O novo na fé não pode falar, não pode ensinar. Por Que quê? loucura. Porque não pode ser do nada. Sim. Mas é o de repente. Então, por exemplo, e aqui a gente não entra só no âmbito da fé. Poxa, Deus me prometeu que eu vou ser um grande empresário. Amém? Eu creio nisso. O que você está fazendo para aprender a ser um grande empresário? Você sabe quantas responsabilidades um grande empresário tem? Você sabe o tanto de estudo que esse cara tem que ter nas costas para ele não quebrar? Porque quando ele quebra, ele não quebrou só ele quebrou todas as famílias que trabalhavam para ele. Então, assim, Deus me prometeu que eu vou me formar no meu curso e tudo mais, e a pessoa não se esforça na faculdade. Poxa, aí não tem como, cara. Deus promete, mas Deus não faz nada do nada, ele faz de repente. Aí é o segredo. Seja preparado pro de repente de Deus. O meu de repente, quando chegou, eu tava me preparando há alguns anos já. E creio que tem alguns de repente de Deus para chegar ainda.